Vida no ar. Olá, muito bem-vindos a mais um Vida no Ar, um programa do MCI. Queremos abençoar você e a sua casa através desse programa. Tenho algo diferente, vou dizer pra você. Me deixou assim tão contente, mudando meu jeito de viver. Vida, paz e amor, vida, paz e amor há em mim. Quero te oferecer a excelência do amor que nos faz viver assim, sendo amigos para sempre, eu e você. A excelência do amor que nos faz viver assim, sua vida, minha vida, vida no ar. Sua vida, minha vida, vida no ar. Sua vida, minha vida, vida no ar. No programa de hoje teremos a apóstola Lúcia Marques falando sobre coração misericordioso. O que é isso? Você já precisou exercer misericórdia com alguém? Já precisou falar para alguém do erro dela? Muitas vezes, quando nos omitimos ao ver alguém errando, nós estamos deixando de exercer misericórdia. É por misericórdia que falamos, corrigindo em amor as pessoas às quais amamos. Então, se liga aí porque tem muito mais coisa nesse programa, tem muito mais coisa nessa palavra também, e no final do programa eu volto orando por você. Se Jesus nascesse hoje e seu pai José fosse skatista. Esta é a peça Virada Radical, uma grande produção, com atores, circenses e esportistas. Quero te dar uma dica muito bacana, porque nós estamos no inverno e essa é uma época muito difícil para muitas pessoas. Por quê? Porque tem dia que está frio, tem dia que está quente, e nós ficamos numa ansiedade de saber que roupa vamos usar, como é que vai ser, as coisas não estão fáceis. E existe um livro muito bacana chamado Protocolo Jezabel, que eu escrevi há algum tempo atrás, e nós não estamos falando ali da ação de manipulação, controle e rebelião, nós estamos falando de uma ação muito sutil desse espírito que a Bíblia vai denunciando desde o Velho Testamento até Apocalipse. Jesus denuncia esse espírito, mas é uma ação muito sutil, a ação da ansiedade. Você é ansioso? Você é ansiosa? Não? Já está até ansioso para saber o que eu vou falar, né? Então, fica ligado aí. Como que você pode sair disso aí, vencer a ação da ansiedade? É um livreto pequeno, você pode ler com algumas horas, 12, 14 horas de leitura dedicada, você vai saber todas as dicas ali, porém, ali tem uma dica muito importante. 6 semanas de oração para vencer a ansiedade na sua vida. Então fica essa dica aí, a capa do livro já deve ter passado para você, mas mais importante do que um livro é você ler a palavra de Deus. Por isso, vamos ler a palavra de Deus agora e vamos juntos ouvir a segunda parte da Chave da Misericórdia. Protocolo Lilith, no pavilhão do ocultismo. Neste livro, o autor, profeta Davi Rebolho, nos ensina todas as tramas malignas desse espírito maldito que tenta colocar calabouços na alma e na mente do povo. Saiba como vencer e levar outras pessoas para fora desse cativeiro. Protocolo Lilith no pavilhão do ocultismo. Mais um lançamento, Shema Produções. Vida no ar.
Provar e ver a misericórdia. No primeiro domingo, na consagração, o apóstolo falou dessa visão que ele teve, né? 2 portas, juízo e misericórdia. Qual das duas você escolheu? Ih, tem alguém que está em dúvida. Juízo ou misericórdia? Uma das coisas que ele disse é, aquilo que você fizer para os outros é o que você vai receber, né? Então, se você quer receber misericórdia, dê misericórdia. Mas se você entrar por essa porta de juízo, julgamento vai vir também sobre a sua vida. E aí as palavras foram sendo ministradas. Eu falei sobre o bom samaritano. O profeta Blair falou sobre que Deus dá misericórdia a quem Ele quer. O apóstolo falou sobre as chaves, né, da misericórdia. Que Deus só cobre aquilo que a gente não encobre. Lembra? E no domingo passado Ele nos chamou à frente. Quem precisava pedir perdão, né? Foi uma bênção. Eu fui embora daqui quase 11 horas da noite, que a fila estava e o povo não arredou. Eu falei, glória a Deus. Espero que todos que precisavam perdoar tenham vindo aqui à frente, né? E tenham feito isso. Na sexta-feira, o pastor Wanderson pregou e ele falou sobre lamentações. Ele falou, eu apaguei o verso 22 quando eu fui tirar um negócio. Que fala assim, Lamentações 3:22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Amém? Então esse foi o texto que ele usou sexta-feira, e hoje o texto que Deus colocou no meu coração para estar ministrando, que eu estava estudando, é sobre Mateus 5, que é o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, e nós só vamos ler até o verso 7, que é quando fala sobre misericórdia, que é o nosso tema. Então vamos lá, Mateus 5. Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte, e tendo-se assentado, aproximaram-se os seus discípulos. E ele se pôs a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados os pobres, humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Amém? Jesus estava falando para um povo que estava cansado, desanimado, né? Oprimido. E Jesus começa a falar algo de alegria, porque bem-aventurado também é feliz. Feliz é aquele que tem fome e sede de justiça. Feliz é aquele que é manso, né? E Jesus começou a falar dessa felicidade. Por quê? Porque eles estavam esperando uma mudança. Um Messias que fosse fazer que eles saíssem debaixo de uma escravidão, né? De uma opressão. Isso se parece um pouco com nós, conosco brasileiros. Quantos estão de acordo? Tem gente que não aguenta mais tanta opressão, tanta corrupção, tanta violência, tanta confusão. Uns estão esperando impeachment, outros estão esperando cancelar a eleição, fazer uma nova eleição, e cada um fala uma coisa, mas na verdade todo mundo parece que está esperando alguém que vai resolver o problema. Diga assim, só Deus é o Senhor da nossa nação. Por isso, na sexta-feira, nós tivemos 24 horas de intercessão, para que Deus tenha misericórdia do nosso país, amém? Da nossa nação, das autoridades. E o mestre Cipriano, está em um banner lá atrás, ele nos ensina que a melhor tradução para bem-aventurados é marchem. Lembra quando Deus falou para Moisés, diga ao povo que marche. Ou seja, chacoalha a pessoa que está do seu lado e diga assim, não pare, marche. Amém? Marchar fala, persevere, continue, não pare. Não é porque você é feliz que você vai parar, você vai continuar. E aí nós vamos ver cada um dos versículos. Versículo 3. Marchem os pobres, humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Tinha um monte de gente pobre financeiramente, pobres, condição social, ouvindo Jesus falar. Se só fosse pobreza que Jesus estivesse falando, ele tinha feito o maior sucesso, né? Ia bombar com aquele povo que estava ali no monte. Só que o que Jesus estava falando sobre pobre de espírito? Jesus não estava falando de condição social. E ele fala que os pobres de espírito, deles é o reino dos céus. Então, o que Jesus estava querendo mostrar para eles é que vocês precisam discernir e entender que vocês têm necessidades espirituais.
O povo só estava olhando para a necessidade física, para o pão. Né? Às vezes a gente só está olhando para o dinheiro, para a bênção, para aquilo que eu preciso. Mas Jesus estava falando, olha, a necessidade espiritual é maior. E o reino que eu tenho para vocês não é aqui na terra. Mateus 4, 17, diz assim, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quem era o reino? Jesus era o próprio reino que tinha chegado na terra. E era esse reino que Jesus estava falando para eles que eles precisavam entrar. E Jesus estava dizendo, se arrependam, né? Só que aquele povo, eles falavam, né? Eles criam que eles eram filhos de quem? De Abraão. E para eles, ser filhos de Abraão era a mesma coisa que ser filho de Deus. Só que João Batista bateu e disse assim, ó, não querais dizer dentre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Não fique cheio de si, orgulhoso, achando que porque você é filho de Abraão, você é alguma coisa. Você tem que ter o teu nome escrito no livro da vida e você tem que ser filho de Deus. Quantos filhos de Deus tem aqui? Amém? Então é isso que importa. Não é se eu sou isso, se eu sou filho de Abraão, descendente de Isaac, de Jacó, se eu sou isso. Não. A minha maior alegria tem que ser por causa de ser filho de Deus. Por quê? Porque o Senhor resiste aos soberbos e o orgulho, né? Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então no teu espírito não pode ter nada, né? Que venha trazer um orgulho espiritual. Ah, eu sou crente, eu sou a 4ª geração de crente da minha família. Né? Minha avó pisou na arca de Noé. Minha mãe nasceu no batistério. Eu ouço essas histórias. Não, isso não pode ser motivo de orgulho. Eu tenho que ser feliz, por quê? Porque eu nasci de novo. Não importa se meus pais são de Jesus, são crentes, são isso, são aquilo. Se eu não nasci de novo, eu não vou para o céu. Fala assim para quem está do teu lado, você não vai subir grudado na barra da saia da tua mãe. Né? Nem da avó, porque tem gente que fala assim, minha avó ora, glória a Deus. Querido, sua avó pode orar, mas se você não se posicionar, você fica. Né? O que lá em Lucas 6, 24 fala? Porém, os abastados espiritualmente diz, mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. E em Apocalipse também exorta, né? Rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Não adianta você ter riquezas materiais, se teu espírito, você precisa ser pobre de espírito, né? Você precisa reconhecer que eu dependo de Deus, eu preciso de Deus. Tenho coisas ainda na minha vida que eu preciso entregar, renunciar. E quando eu faço isso, eu entro para o próximo passo. Marchem os que choram, porque eles serão consolados. Quantos aqui, quando se converteram, começaram a chorar? Nem entendia por que estava chorando. Daí você está com alguém que não sabe, fala assim, por que você está chorando? Para de chorar, né? Você fica até com vergonha, eu não sei. Mas por quê? Porque entra um quebrantamento quando você reconhece, eu não tenho nada, eu sou miserável, eu dependo de Deus, eu preciso ser filho de Deus. Eu começo a chorar e me quebranto. E aí, quando eu choro, eu sou consolado. Por quê? Porque aquele que vai secar todas as nossas lágrimas é aquele que tira a miséria de dentro de nós. Isaías 57:15 diz, porque assim diz o alto e excelso, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, e também com contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e vivificar o coração dos contritos. Jesus está com aquele que é humilde de espírito, com aquele que é quebrantado, com aquele que é contrito, que entra na presença do Senhor, né, e sente essa presença. E aí, o que Jesus fala? Que será consolado. Salmo 126 diz assim, aquele que sai chorando, levando a semente para semear, voltará com cânticos de júbilo, trazendo contigo os seus molhos. Fala para alguém assim, você tem chorado?
você vai voltar agora a sorrir. Por quê? Porque Salmo diz assim, Salmo 35, o choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem o cântico de júbilo. Você pode dar glória a Deus? Diga, amanhã de manhã. É feriado. Mas eu vou me alegrar quando eu acordar. Posso profetizar algo que veio agora para mim? Você vai acordar e você vai receber uma boa notícia amanhã. Seja por e-mail, por WhatsApp, pelo Facebook, pelo Messenger. A notícia que você estava esperando vai vir amanhã. Aleluia! Glória a Deus, eu creio nisso. Que o Senhor responde e a alegria vem pela manhã, né? Porque o Senhor é aquele que faz com que os que choram sejam consolados. Próximo passo, depois de quem chora é consolado, marchem os mansos, porque eles herdarão a terra. Agora lascou. Quem aqui é manso? Qual esposa aqui é mansa? Ontem, no Amo Muito Minha Família, eu falei isso, né? Que o Maurício é bem bagunçado. E aí, ele decidiu arrumar uma bagunça que eu queria que ele arrumasse, que era lá na despensa. O que eu pensei que ele ia fazer? Vamos sentar aqui na despensa e vamos separar a bagunça e arrumar. O que ele fez? Leva tudo para a sala. Eu, o quê? Na hora o sangue ferveu. Como que vai para a sala essa bagunça? Você vai bagunçar a sala também? Porque eu tenho certeza, né? Aí vem a esposa, né? Eu tenho certeza que você não vai conseguir terminar e vai ficar bagunçada a sala também. Olha, eu queimei a língua, ele arrumou a sala, arrumou a escalinha do Benjamin, arrumou o outro lugar, arrumou tudo. Falei, não falo mais, né? Vou ficar mansinha agora, pode fazer, fica lá, faz tranquilo, né? Só que aquele povo que estava olhando para o sermão de Jesus, eles pensaram assim, eles lembraram de um texto. Números 12, 3. Era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E agora a pergunta, Moisés herdou a terra? Não. Então como que o manso vai herdar a terra se Moisés, que era o mais manso de todos, não herdou a terra? Como que eu, que sou muito menor, eles pensavam, do que Moisés, posso herdar a terra se Moisés não entrou? E aí, Jesus explica quem são os mansos, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O manso é aquele que busca ser semelhante a Jesus e aprende com ele ter um coração manso e humilde. Não é um comportamento. Não adianta eu falar, você já viu gente que fala baixinho, mas é bravo? Não é que você grita, você não é manso, e quem fala baixinho é manso. Tem gente que fala baixinho, mas não é manso, né? A mansidão não está no comportamento, a mansidão está numa atitude de espírito, de aprender com Jesus. E o manso e humilde de coração vai em quê? Encontrar descanso para a alma. Lembra da música que o Som da Vida ministrou? Lugar de descanso, né? Eu lembrei muito dessa música quando vi esse texto. Agora, o que Jesus estava falando? Que não é um pedaço de terra que você vai ganhar, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra que habita a justiça. Diga assim, eu não sou desse lugar. A minha pátria está nos céus. Amém? É lá que o Senhor vai te dar o lugar de descanso. Aqui, muitas vezes, a gente vai estar debaixo de problemas, confusões, ataques, todo tipo de luta, né? Só que lá nós teremos descanso para a nossa alma eternamente. Então, os mansos herdarão esse novo céu, essa nova terra. Próximo passo. Verso 6. Marchem os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Agora, a justiça que Jesus estava falando aqui não era a justiça de homens, a justiça dos tribunais. Jesus deixa claro isso quando lá em Mateus 5:20 ele diz assim, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder, não for maior que a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Para aquele povo, os escribas e os fariseus eram os homens mais justos que poderiam ter, que cumpriam toda a lei. Como que eles poderiam
tem uma justiça maior do que os escribas e os fariseus. E Jesus fala, vocês estão olhando para eles e achando que eles são justos? Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Justo não é aquele que aparenta uma justiça própria, mas justo é aquele que não tem dentro do seu coração hipocrisia e iniquidade. Os religiosos, eles pareciam justos, mas eles estavam cheios de iniquidade. Lembra daquele texto do bom samaritano? O sacerdote não parou. Ele não ajudou, porque ele era muito certinho, mas ele não tinha amor, ele não tinha cura para dar para aquele homem. As pessoas começaram a pensar, Jesus, então como que vai ser? Como que a gente vai ter essa justiça maior? Ótica Chofar, um toque no seu olhar. Óculos para todos os estilos. Variedades em marcas e armações para todas as idades. Atendimento especializado, com qualidade comprovada e consultas agendadas com especialistas. Além de preço baixo, parcelamento próprio. Ótica Chofar, um toque no seu olhar. Você está assistindo Vida no Ar, um programa do MCI, um lugar diferente. Confere aí quais são os nossos cultos e celebrações para você vir nos fazer uma visita. MCI, um lugar diferente. Venha nos fazer uma visita. Nossas celebrações são: terça-feira, culto de oração às 6 da manhã. Na quinta-feira, às 3 da tarde, culto das mulheres. Na sexta-feira, nosso culto do Shabá com Santa Ceia, às 19h30. No sábado, cultos de jovens e teens. E no domingo, 2 celebrações, às 16h30 e 19h30. MCI, um lugar diferente. Os religiosos, eles pareciam justos, mas eles estavam cheios de iniquidade. Lembra daquele texto do bom samaritano? O sacerdote não parou. Ele não ajudou, porque ele era muito certinho, mas ele não tinha amor, ele não tinha cura para dar para aquele homem. As pessoas começaram a pensar, Jesus, então como que vai ser? Como que a gente vai ter essa justiça maior do que os fariseus e os escribas? E aí a gente começa a entender o código que está aqui em Mateus 5. Existe uma sequência, queridos. Primeiro, você precisa ser pobre de espírito. Depois, você chora, você se quebranta. Aí, você recebe a mansidão do Senhor Jesus. Aí você começa a ter fome e sede de justiça. E só então você vai ter um coração misericordioso. Não adianta a gente pedir misericórdia para Deus se eu não reconheço primeiro como que está meu coração. Ontem o apóstolo falou, a raiz dos divórcios, a raiz de todas as confusões e brigas é o quê? Coração duro. O coração duro é que gera todas as coisas. Então, de que maneira que eu posso saciar essa minha fome e sede de justiça? Isaías disse assim, se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Sabe por que eu não ouço meu cônjuge? Porque primeiro eu não ouço a Deus. Eu dei um exemplo no primeiro culto, de um jogador de futebol, lá do Pará, do São Luís do Maranhão, sei lá o que, Jobson, alguém conhece? Nossa, só eu conheço o Jobson. Frederico e o Linhares, glória a Deus. Tem outro irmão ali, Eli, só os homens. Nenhuma mulher conhece jogador de futebol, então. Por isso que o Frederico vai me mandando as coisas de futebol. Fica atormentando o apóstolo, né? Falando que até a mundial tem, o quê? Até a igreja tem mundial e o Palmeiras não tem mundial, né? Não sei o quê. Fica falando essas besteiras lá no WhatsApp. O Maurício quer trucidar ele. Mas o Jobson estava dando uma entrevista e ele disse o seguinte, que a carreira dele de futebol acabou, né? Ele está 4 anos agora impedido de jogar. Por quê? Porque ele nunca deu ouvido a conselhos. A mãe falava, ele não ouvia, o técnico falava, ele não ouvia, as pessoas falavam, ele não ouvia, até que agora ele está suspenso por 4 anos e não sabe se vai voltar a jogar bola. Muitas vezes a gente não ouve Deus e não quer ouvir conselho de ninguém. E isso faz, né, com que a gente fique com esse coração duro e a gente não consiga comer do melhor da terra. Isaías 55 diz assim, ó vós, todos que têm de sede, vinde às águas, e o que não tem dinheiro, vinde comprar e comei. Sim, vinde comprar sem dinheiro e sem preço, vinho e leite.
que Isaías estava dizendo? Os pobres de espírito, aqueles que não tinham de onde tirar dinheiro, podiam vir comprar vinho e leite. O que simbolizava o vinho? Alegria, o gozo do Senhor. E leite, abundância, a terra que emana leite e mel. Deus estava falando, olha, você não precisa ter dinheiro para isso. Agora, aqueles que tinham dinheiro, muitas vezes acham que é pela sua força. Né? O testemunho do nosso irmão, o que ele disse? Que ele tinha medo de ficar desempregado. E às vezes a gente acha que a gente é que vai conseguir sustentar a nossa vida. Deus pode fechar uma porta, só que Deus abre outra. Ele já estava contando o testemunho de outras portas que Deus já está abrindo para ele. Então, nunca Deus nos deixa desamparados. Mas, aqueles que confiam na sua força, no seu braço, no seu dinheiro, muitas vezes não conseguem, né? Comprar vinho e leite. Eu dei o testemunho. Quantos viram no Facebook o Dr. Ray falando com a Eliana? A Ana Mira, tudo que eu falo do Facebook, ela pula. Você tá aí? Ontem você viu, hoje você viu. Você tá que tá no Face também, tá que nem eu. Então, né? Eu fico vendo essas notícias. Ô Maurício, como que entra tanta coisa no seu Face? Eu falei, eu entro, a coisa entra, né? Você não entra, você não vai ver. Aí o Dr. Ray, o que ele falou? Que ele estava falando da casa dele, de 22 milhões, e a Eliana mostrando a casa, e falando que ele era uma celebridade. E aí ele falou assim, eu posso dar a receita do meu sucesso? Ela, sim, qual é a receita do seu sucesso? Eu pago o meu dízimo. Malaquias 3:8, ela ficou tão desconcertada, que ela não sabia, ela queria acabar o negócio. E ele, eu pago o meu dízimo, Malaquias 3. Esse é o segredo do meu sucesso. Muitas vezes a gente acha, né, como a Robertana falou, não espera ter milhões para ser fiel a Deus. Porque se você é fiel agora, no dia que você tiver milhões, você continua sendo fiel, amém? Eu creio que é mais difícil ser fiel com 10 reais, às vezes, que com 1 milhão. É verdade ou não é? Porque 10 reais, às vezes, é tudo que você tem. Ontem, no culto do Amo Muito Minha Família, eu falei, Maurício, eu só tenho 10 reais na carteira. Aí ele falou assim, então dê, né? Às vezes é mais difícil, porque você pensa assim, eu não vou ter nada. Eu vou sair daqui, nem pão eu compro. Mas Deus provê todas as coisas. Esses dias eu estava sem dinheiro, os irmãos deram canjica com amendoim, com não sei o quê, comi até, né, canjica com amendoim. Cada hora Deus provê de uma forma. Nós temos que confiar em quem? No Senhor. A irmã está querendo canjica com amendoim aqui. Já atiçou as bichas, né? Eu lembrei do negócio do Facebook. Vocês viram aquele negócio que fala assim, você já viu aquelas pessoas que comem e não engorda? Alguém conhece gente assim? Come e não engorda? O dia que a sua lombriga der cria, me deu uma, né? A Robertana tem umas lombrigas dessa aí, viu? Falou, ela já pulou aqui. Agora, vamos lá. O profeta exorta aqueles que têm dinheiro dizendo assim, por que gastais dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ou seja, não gaste dinheiro naquilo que é perecível, né? Naquilo que não vem do céu. O ladrão na cruz, ele foi justificado por Jesus. Ele clamou por uma vida não aqui na terra, por uma justiça não dos homens, mas ele clamou pela vida eterna. E na mesma hora ele teve um encontro com a justiça de Deus e ele já estava no paraíso com o Senhor, como foi escrito na palavra, né? Então, quando o homem reconhece a sua pobreza espiritual, ele recebe a justiça que vem de Deus. E aí entra o verso 7. Esse texto eu vou até pular, porque o irmão Henrique chamou minha atenção, que é Isaías 53:11. Que, não vou pular, mas vou falar só. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Então, qual é o trabalho de Deus, né? É de ver tudo aquilo que Jesus, o justo, justifica muitos. E ele vai ver um dia o fruto do seu penoso trabalho. Amém? Mateus 5:7. Marchem os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A misericórdia não é algo natural, né? A misericórdia
por natureza o homem é mau. Quantos aqui admitem que é difícil às vezes ter misericórdia? Quando você vê um noticiário de alguém que matou, roubou, estuprou, né? Fez tanta coisa, de você falar, puxa, Senhor perdoa, né? Eu abençoo. Tem hora que a vontade que vontade de pegar, cortar a língua, né? Amarrar, bater, fazer. Esses dias, estava o Maurício e a mãe dele falando uma situação, eu falei assim, mas o que vai resolver? Eu estava toda espiritual, né? Mas o que vai resolver fazer tudo isso? Temos que ter misericórdia. Aí ele, eu só estou falando da vontade, eu só estou pondo para fora, eu não estou dizendo que eu vou fazer. Porque às vezes é difícil. Hoje os dias estão tão maus que é difícil a gente conseguir, às vezes, ter esse coração misericordioso, né? Agora, se eu quero ser misericordioso, o que eu faço? Como eu posso demonstrar misericórdia aos outros? Espera aí que eu e o Benjamin que fizemos, tá, gente? Então, tá desse jeito. O Maurício, bem vi eu que foram vocês dois que fizeram. Chorando com as pessoas, ou seja, chorai com os que choram, Romanos 12, 15. Eu estava falando isso com a Robertânia no intervalo de um culto para o outro. Nós precisamos chorar com quem chora. Você está vendo uma pessoa estar com uma enfermidade. Você está vendo uma pessoa estar passando por uma situação difícil. Perdeu alguém. Tem gente que fala que não gosta de ir em velório. Quantos aqui não gostam de velório? Sabia que você não vai no velório por causa do morto? Você vai por quem está vivo. Para chorar com os que choram. Tem hora que a gente precisa ir. A gente não gostaria de ir. Mas a gente precisa ir para quê? Para chorar com quem está chorando. E às vezes você está vendo a pessoa passar por uma situação difícil e você fala assim, eu queria até ajudar, mas não sei, né? Deus está falando com alguns aqui hoje. Vai lá na casa daquela pessoa que você sabe que está passando luta, vai lá na casa daquela pessoa que está enferma, vai lá, ora com ela, chora com ela, gasta um pouquinho do seu tempo. Assim você demonstra misericórdia. Segundo, exortando os pecadores. Você está vendo uma pessoa ir para o abismo, você vai ficar quieto? Às vezes a gente não quer falar. Você já viu aqueles casos de pessoas que já ouviram 50, todo mundo passa e fala para ele, olha, você tem que mudar. Olha, Jesus te ama. E aí Deus fala com você assim, vai lá e fala com fulano. Aí você fala assim, Deus, mas para quê? Não vai adiantar nada. Esses dias a irmã me deu um testemunho, né? Que ela falou, o rapazinho vendendo droga, Deus falou, vai lá e fala com ele. E ela, mas Deus, a avó dele é crente, Deus, ele já ouviu, para que eu vou lá? E aí Deus falou, vai. E a filha falou, vai. E ela chegou e falou, olha, rapaz, ela nem lembrava o nome dele, ele vendendo, cheirado. Ela falou assim, rapaz, eu quero falar uma coisa para você. Jesus te ama e ele tem um propósito na tua vida que não é esse. Ele falou, vai tomar no copo, né? E ela ficou assim, Deus, eu falei, hein? Pronto, já falei, agora é com o Senhor. Ele foi preso, foi transferido. E aí a avó dele estava procurando ela para conversar e falou assim, ele mandou uma carta. E na carta ele disse que ele não esquece da palavra que você falou para ele. Que Deus o ama e que tem um propósito na vida dele e ele vai mudar e ele não quer mais essa vida para ele. E ela falou, e eu precisava falar para você. Gente, às vezes é uma palavra. Às vezes você é o último que precisa falar para que aquela pessoa caia em si. E Deus está incomodando. Às vezes Deus fala assim, você já sonhou com alguém? Deus fala assim, liga para a pessoa. E você fala assim, não vou ligar. Para que eu vou ligar? Para que eu vou falar? Eu vou ser chato? Querida, às vezes você vai precisar ser chato. Porque às vezes é uma forma de demonstrar misericórdia. A última chance que aquela pessoa tem. E chamando os pecadores ao arrependimento. João Batista falou, arrependei-vos, arrependei-vos. E Jesus veio depois e falou assim, arrependei-vos. Ele podia falar assim, João Batista já falou, para que eu vou falar de novo? Mas Jesus falou, arrependei-vos. Essa tem que ser a nossa pregação, arrependei-vos. Porque o reino dos céus está próximo. Gente, esses dias eu posso receber um telefonema de um pastor que está apavorado, perguntando para o Maurício o que ele está achando sobre a volta de Jesus. E ele falou, eu tive um sonho, o que você acha? Jesus está voltando, não está voltando? E tem gente que está tendo sonho e está falando e Jesus está às portas. Eu creio nisso, amém? E nós temos que demonstrar misericórdia. Agora, qual é o fundamento da falta de misericórdia? Por que às vezes a gente não consegue ter misericórdia? Tem dois fundamentos. Diga, orgulho
e inveja. Orgulho quando eu não consigo perdoar, né? Quando eu não consigo achar, eu fico tentando achar um motivo na pessoa para que eu mereça o perdão. E eu fico com o coração duro, eu não quero ser corrigido. Muitas vezes o orgulho nos impede de ser corrigidos. E a cruz, uma das coisas que a cruz de Jesus fala é sobre se humilhar. E inveja. Vocês conhecem crente invejoso? Não? Não existe, né? Eu falei no primeiro culto isso. Minha mãe sempre falava para mim, ora todo dia quebrando espírito de inveja. Eu falava, mãe, para que todo dia, mãe? Não tem necessidade, não tem tanto invejoso assim, né? Eu só ando meio de crente, né? Mãe, como, né? Gente, mas o invejoso, sabe qual que é o problema do invejoso? Ele não está triste porque ele não tem algo. Ele está triste porque ele quer o que você tem. Às vezes, para você, o seu cônjuge é um traste. Ó, ninguém está querendo. Duvido de você, tem gente que quer. Tem mulher que fala assim, minha marido é uma coisa, uma porcaria, né? Pode ter certeza que tem quem queira. Lavanderia Kiddush. Vida nova para a sua roupa. Qualidade, preço, eficiência para a sua satisfação. Comodidade e agilidade, com um atendimento diferenciado. Praticidade e conforto que você merece. Lavanderia Kiddush. Nosso compromisso é sua satisfação. Quebrando o poder do mal. Neste livro, Rick Joyner expõe a crueldade traiçoeira do maligno. Manifesta na inveja, no medo, no espírito de pobreza, na autoridade espiritual e nos espíritos religiosos. O autor equipa a igreja com ferramentas necessárias que impedirão o acesso do maligno ao nosso mundo. E também abre uma porta para dimensões celestiais, anunciando que a batalha é territorial e é uma luta pelo coração humano, onde o mal deve ser quebrado. Ele lança cuidadosamente uma luz profética à medida que ilumina a alma. Adquira já este livro através do site shema.com.br. Que palavra tremenda! Quer saber mais? Daqui a pouquinho termina, mas você pode adquirir esse DVD e muitos outros pelo site shema.com.br. As palavras da apóstola Lúcia, do pastor Samir, do pastor Carlos Silvério, apóstolo Sandro, profeta Davi Rebolho, apóstolo Joseir e muitos outros, doutora Neuza Itioca, as minhas palavras estão lá à sua disposição para você comprar. Quer saber mais de outros programas Vida no Ar? Entra no site vidanoar.com e aí você vai poder acessar e ver os programas antigos, assistir outras palavras e ver outras coisas que te edificam. Mas vamos continuar assistindo aí a apóstola Lúcia, vamos continuar com esse programa e daqui a pouquinho eu volto para orar por você. Tem mulher que fala assim, minha marido é uma coisa, uma porcaria, né? Pode ter certeza que tem quem queira. Por quê? Porque invejoso, ele quer o teu carro, ele quer a tua casa, ele quer teu cargo, ele quer ser você. E a gente tem que entender isso, que existe. Na Bíblia você vê Caim e Abel. Raquel teve inveja de Lia porque ela não conseguia engravidar. Às vezes é uma coisa simples. Você já sentiu isso? Que você vai contar uma benção, daí você sente uma nuvem negra assim. Ai, eu estou grávida. Vem aquela nuvem negra, né? Por quê? Porque a pessoa que não consegue engravidar, ela vai ficar com inveja, porque ela queria isso. Ah, eu vou casar. Vem aquela nuvem, aquele peso, né? Você vai casar? Robertânia? Não, ela não vai casar. Não sei, não estou sabendo de nada. Mas a pessoa fica, então, às vezes a gente tem até que tomar cuidado, né? Porque isso impede, né? Que as pessoas tenham misericórdia. Agora, de que maneira eu posso demonstrar misericórdia para as pessoas? Hoje nós vamos tomar ceia. Primeiro, quando eu demonstro falta de misericórdia para as pessoas, quando eu exponho o pecado das pessoas. Você fica sabendo que uma pessoa pecou, caiu, e você vai e põe no Facebook. Você vai e publica nos ares, você fala, olha, eu não sei, fulano falou, né? Que fulano caiu, desviou, e já começa a falar. Você está expondo, você não está tendo misericórdia.
Vá falar com a pessoa. 1 Timóteo 3,11 diz, da mesma sorte, as mulheres sejam sérias, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Sabe qual que é a palavra grega para maldizente? Diabolos. A pessoa que é maldizente, né? A palavra que está aqui é diabolos. É aquele que acusa com falsidade, que faz comentário malicioso. Isso demonstra que você não está tendo misericórdia. Outra coisa, quando passa para frente o que ouviu dos fofoqueiros. Aqui não tem fofoqueiro, amém? Glória a Deus. Mas você sabia que esse tal de Facebook gera a gente gostar de fofoca? Quantas vezes você já viu alguém escrever alguma coisa no Facebook e você ficou lá procurando o que era que a pessoa estava falando? Você já viu gente que escreve assim, estou tão feliz... Não, esses dias a irmã pegou e pôs um ultrassom da vesícula, só que parecia um ultrassom de nenê. Quem que foi que fez isso? Foi alguém que pôs o fígado, não sei o que foi. E todo mundo começou a dar parabéns que estava grávida, né? E aí ela, não, meus irmãos, é meu fígado, kkkk, não sei o que, não sei o que. Então tem gente que põe um negócio e você acha e já começa a compartilhar. Você viu, fulano está grávida, fulano está grávida. E um dia eu peguei uma notícia daquele site super, como que é? Sensacionalista, e compartilhei. Aí alguém entrou e escreveu assim, apóstolo, isso não é verdade, não compartilhe isso, né? Tome cuidado com o que você compartilha. Porque às vezes você está pegando uma coisa que não é verdade e está passando para frente. Isso é uma fofoca. Você está deixando, né? Faltando com a misericórdia. O que Levítico 19 fala? Não ande com mexeriqueiro entre o povo. Não atentes contra a vida do teu próximo. E o Senhor fala lá em Provérbios 6. As 6 coisas que o Senhor detesta, a 7ª ele abomina. Olhos ativos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e, lê aqui, o que semeia contendas entre irmãos. Tome cuidado com isso, isso o Senhor abomina, né? E isso demonstra falta de misericórdia. E a última coisa, quando diminuímos o valor das pessoas. Muitas vezes, todo mundo aqui que é casado, seu cônjuge tem pontos fracos e fortes, certo ou errado? Eu falei ontem que antes de casar a gente só vê os fortes, né? Ai, como ele é bonito, como ele é simpático, como ele é charmoso, como ele é falante. Gente, principalmente homem, quando ele tem um objetivo de casar, ele vai ser tudo, vai mostrar todos os pontos fortes. E os pontos fracos você vai conhecer quando? Quando você começar a conviver com a pessoa, o dia a dia. O ponto fraco só aparece no dia a dia. Se a pessoa é desorganizada, se a pessoa é limpinha, se a pessoa é, né, falante, não é falante. Às vezes a gente foca muito nos pontos fracos das pessoas e a gente diminui o valor das pessoas. Eu dei o exemplo do Benjamin, que ele está numa reeducação alimentar e eu sempre falei muito na orelha dele. Aí agora que ele está nessa reeducação, ele vira para mim e fala assim, você está feliz que eu comi tomate hoje? E eu falo assim, eu penso comigo, né? Você não está fazendo mais do que a sua obrigação. Mas, Deus falou assim, não, você falou muito quando era o erro. Agora você tem que elogiar o bom. Às vezes seu marido está lá tentando mudar e você não elogia. Você não reforça o ponto forte dele. Muitas vezes o Maurício fala isso para mim, você é rápida para falar da coisa errada, mas demora para dar um elogiozinho, né? A gente demora. Isso demonstra que você não tem, muitas vezes, misericórdia, porque você está diminuindo o valor da pessoa. Deixa eu passar o texto aqui. E, outra coisa, quando nos silenciamos diante da calúnia a outras pessoas. Quando os apóstolos, eles foram acusados de estarem bêbados, quem se levantou e disse, não, aqui não tem ninguém bêbado? Quem? Em Atos, Pedro fala, não, aqui não tem ninguém bêbado. Né? Ele não aceitou a calúnia. Às vezes você está vendo pessoas caluniarem autoridades, pastores, líderes, pessoas que você conhece, seus amigos, e você se cala. Eu dei o exemplo da Tati. Ela trabalhava numa rádio, gospel, que a gente fazia programa, mas ela trabalhava também com outros programas.
E um pastor foi e começou a falar mal da igreja que usava quipá. Na época só tinha gente. E ela ouviu, e o pastor desceu a lenha. Quando acabou, ela nem era profeta, nada. Na época ela chegou para o pastor e falou: pastor, eu sou dessa igreja aí que o senhor falou. E ele ficou branco, azul, amarelo, verde, né? Não, irmã, você tem que entender, não sei o quê. Ela falou: não, pastor, antes de você falar na rádio, você devia procurar o apóstolo. Você devia procurar, na época o Maurício era pastor, né? O pastor da igreja, porque não é assim, não é assado. E falou: você não deve se calar quando você vê alguém falando, caluniando, né? Falando mal de alguém que você conhece. Isso é falta de demonstrar misericórdia. Quando a gente ajuda quem está ferido, isso é demonstrar misericórdia. Que é? Existe um ditado que fala assim, que é fácil bater em cachorro morto, né? Todo mundo vai e bate cachorro morto. Mas, quando aquele samaritano estava lá precisando, só uma pessoa passou e ajudou. É isso que Deus quer que você faça. Ainda que a pessoa esteja caída, ainda que um monte de gente já tenha falado, ainda que essa pessoa já veio e já voltou 20 vezes, Deus está querendo que você tenha misericórdia. Deus está querendo que você tenha esse coração misericordioso. Agora, para encerrar, nós vamos ver qual recompensa você recebe por ter um coração misericordioso. Primeiro, você recebe exatamente o que você dá. Lembra que o apóstolo falou? Que você receber, o que você dá, você recebe. O Guilherme me deu testemunho na outra vez que eu preguei do filho, né, do Ian, que estourou uma bombinha na escola, na perna dele. Todo mundo lembra? Que queimou, deu queimadura. A vontade dele era pegar o menininho pelo pescoço. Mas ele orou, teve misericórdia. A Silvia ajudou, né, Silvia? Que ele tivesse misericórdia, porque o menino não tinha relacionamento com o pai. O que aconteceu? Ele conseguiu uma vaga para o Ian no CTA, que é super difícil. Ou seja, no dia ele escreveu para mim: eu tenho certeza que a gente deu misericórdia e recebeu misericórdia. Você só recebe aquilo que você dá. Segunda bênção. Você é abençoado em sua prosperidade. Ou seja, se você é misericordioso, você é próspero. Porque a alma generosa prosperará. E quem dá a beber será descedentado. Se você ajuda alguém, se você abençoa uma pessoa, você é abençoado e vem a prosperidade do Senhor para a sua vida. Terceiro, ele será abençoado em sua posteridade. Quantos aqui tem avós, bisavós, pai, mãe, que eram pessoas misericordiosas, que ajudavam pobre, que ajudavam não sei quem, não sei quem. Tem gente aqui? Você sabia que você recebe bênção por causa da misericórdia que eles deram para outras pessoas? Pessoas que visitavam gente na cadeia, pessoas que oravam, que iam ao hospital. Às vezes não era nem algo grande, não era um ministério, mas só de fazer uma vez. Aquela pessoa, né? A posteridade. Por quê? É sempre compassível, empresta, tem sempre para dar. E a sua descendência será uma bênção. Declare assim: eu quero esse coração misericordioso. E a partir da minha vida, a minha descendência será uma bênção. Amém? Eles vão colher aquilo que você plantar. Em nome de Jesus. E a pessoa é abençoada com vida longa. Quantos querem viver muito ainda? Glória a Deus. Bem-aventurado que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia mau, o protege, preserva-lhe a vida e faz feliz na terra. Vou pedir para os ministros irem para a mesa. Seja misericordioso. O que a Bíblia está nos ensinando? Dê a quem não merece, perdoe, abençoe, ande a segunda milha, não espere nada em troca. Feche seus olhos um pouquinho. Eu vou fazer umas perguntas e eu quero que você responda para o Senhor. Seu coração é misericordioso? Você tem perdoado as pessoas que te feriram? Você consegue sentir a dor de outras pessoas? Você tem aberto o seu coração, a sua mão, o seu bolso?
para ajudar quem precisa? Será que você tem sido disposto a isso? Eu vou levar uma cesta básica, eu vou abençoar, eu vou dar comida para essa pessoa. Você tem usado o que Deus te deu para abençoar outras pessoas? Às vezes Deus te deu um trabalho, uma profissão. Às vezes Deus te deu um dom, um talento. Eu fiz odontologia, eu lembro que muitas vezes o que eu mais gostava era de ir em lugares pobres para ajudar a ensinar escovação, a cuidar de pessoas que não podiam pagar. Você tem feito a diferença na vida de alguém? Se você não consegue responder para essas perguntas, comece a pedir para o Senhor: Senhor, muda meu coração. Eu quero ter um coração misericordioso. Eu quero sentir a dor. Eu quero ser humilde, eu quero ser manso. Eu quero ser alguém quebrantado, que chora com quem chora. Eu quero ajudar aquele que necessita. Tira toda a insensibilidade, toda a dureza, toda a teimosia, toda a frieza do meu coração. Vamos agora àquela parte que eu amo do programa, é a parte que nós oramos por você. Eu quero desde já louvar a Deus por toda essa palavra que nós ouvimos e a oração que eu vou fazer pedindo que Deus batize você e sua casa com as misericórdias dele. Porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Louvamos a Deus porque essas misericórdias estão à nossa disposição todos os dias. Pai, muito obrigado porque nós podemos ser chamados filhos, e isso é tudo consequência da Tua misericórdia. Tua misericórdia nos alcançou de tal maneira que nós entregamos o coração para Jesus, reconhecendo o sacrifício da cruz como único e suficiente para a nossa salvação. E agora, Senhor, em nome de Jesus, esse nome maravilhoso, eu peço para que cada telespectador receba das Tuas misericórdias, não apenas da misericórdia para a salvação, mas principalmente para os relacionamentos dentro de casa e fora de casa. Senhor, ajuda cada homem e mulher a se relacionar com o seu próximo, com o cônjuge, com os pais, com os filhos, de maneira misericordiosa, exercendo misericórdia e exercitando a misericórdia, Senhor, todos os dias. Pai querido, muito obrigado, porque através das misericórdias podemos ter um padrão de vida mais excelente. Pai querido, muito obrigado, porque não temos que fazer nada a não ser pedir e clamar por misericórdia. E ela nos alcança, ela vem sobre nós. Já foi pago o preço. Muito obrigado, Pai, porque nós somos livres e podemos, em Cristo Jesus, exercitar e exercer essa misericórdia sobre todos os que passarem. Agora, Senhor, tira esse jugo, tira esse fardo, tira, Senhor, essa confusão do ar das casas, para que haja amor no falar, vida em abundância em todas as esferas dessas famílias, em nome do Senhor Jesus. Enquanto eu estava orando, eu via uma casa onde o desentendimento está muito grande. Os pais já tentaram disfarçar, mas agora os filhos estão notando o número de brigas, de confusão. Queridos,
eu via ao mesmo tempo, e vocês devem ter visto que eu parei e comecei a orar diferente, eu via ao mesmo tempo um grande anjo na porta dessa casa querendo entrar. Mas o que o Senhor me dizia é que esse é o anjo da misericórdia, e ele precisa ser convidado para entrar. Para ele entrar e operar contra toda a maldade que possa ter vindo contra a sua casa, você, homem, precisa convidar, você, mulher, precisa convidar. E também praticar essa misericórdia com seu cônjuge, lembrando que antes de tudo ele é teu irmão, antes de tudo ela é tua irmã. E não só aqui na terra vocês vão viver juntos, mas passar a eternidade no céu com Cristo Jesus. Porém, nós precisamos de misericórdia. Eu também via um jovem muito irado, muito irado. E eu queria declarar sobre você essa misericórdia. Você tem estado irado porque você está chamando tudo de injusto, de injustiça. Mas eu quero te lembrar, foi na cruz que Jesus morreu e foi injusto. Essa injustiça trouxe salvação. A sua presente injustiça, jovem, pode ser a salvação de muita gente. Reaja com misericórdia, como Jesus fez na cruz. Ele disse assim: Pai, tem misericórdia porque eles não sabem o que fazem. Muitas pessoas que estão agindo contra você não sabem o que estão fazendo. Tenha misericórdia dessas pessoas e Deus vai te usar tremendamente. Muito obrigado pela sua audiência, toda a nossa equipe de comunicação, a Tati, Vanessa, o Hudson, que ainda está de férias. Nós estamos aqui para te servir com muita alegria toda semana e esperamos uma visita sua. Deus te abençoe. Vida, paz e amor, vida, paz e amor há em mim. Quero te oferecer a excelência do amor que nos faz viver assim, sendo amigos para sempre, eu e você. A excelência do amor que nos faz viver assim, sua vida, minha vida, vida no ar. Sua vida, minha vida, vida no ar. Sua vida, minha vida, vida no ar.